Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Miranda, sou professor de Noções de Direito, Penal e Processo Penal em cursos preparatórios, sou consultor legislativo na Assembleia e essa aula que você vai assistir, ela foi gravada em um módulo pré-edital. Por isso que em muitos momentos eu faço referência a um edital que ainda estaria por vir. Mas não se preocupe, aula 100% compatível com o edital da Assembleia de 2022, ok? Aqui na descrição do vídeo tem link para a compra de 3 cadernos de questões, bem interessantes porque tudo muito focado, tudo inédito e comentado. Tem um módulo só sobre noções de direito que serve para todos os cargos de nível médio e quase todos os cargos de nível superior, ok? Só não serve para procurador e consultor legislativo, então consultor do processo, jornalista, arquiteto, contador, serve para todos eles. Temos um segundo módulo agora voltado para o cargo de técnico de apoio legislativo, porque tem questões inéditas comentadas no estilo da banca, das disciplinas de português, raciocínio lógico, matemática e noções de direito. E tem um terceiro módulo, que é voltado para o cargo de policial legislativo, com questões inéditas comentadas de noções de direito, raciocínio lógico, primeiros socorros e português. Ok? Deu dúvida? Não sabe direito o produto? Tem aqui meu telefone, tem meu WhatsApp, você pode me mandar um contato. Eu envio a amostra grátis desses materiais para você conhecer e entender que é uma importantíssima ferramenta na sua preparação, ok? Porque você tem que saber uma coisa, sem revisão e muita questão, não há aprovação. Boa aula! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula 8 do curso de Noções de Direito do pré-ALMG do Aprobare, que, como eu sempre falo, o intuito desse curso aqui é sair na frente, porque ele foi preparado, pensado, utilizando os 2 últimos editais e focando em disciplinas e temas que, muito provavelmente vão estar na prova, porque a gente não consegue, por exemplo, imaginar uma prova para a Assembleia sem poder legislativo, sem aspectos constitucionais de poder legislativo, não é verdade? Então, nós vamos hoje falar sobre o tema das comissões, comissões da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Bom, então a gente vai continuar navegando na Constituição Estadual, e agora a gente chega ali no artigo 60 da Constituição. Pretendo na aula de hoje falar sobre duração das comissões, representatividade, competências e fazer um recorte das comissões parlamentares de inquérito. Ok? Preparados? Vamos lá. Então tá. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre o aspecto da duração, as comissões elas podem ser permanentes ou temporárias. E aqui é o significado da língua portuguesa mesmo. As comissões permanentes são aquelas que são perenes, são criadas, foram criadas um dia e sempre vão existir até serem extintas, se for o caso. E as temporárias, elas têm uma regra diferente. Então, vamos proceder à leitura do artigo 60 e a gente faz as devidas explicações. A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma do regimento interno e com as atribuições nele previstas, ou conforme os termos do ato de sua criação. O que acontece? As comissões permanentes, elas não precisam ser criadas e nem têm prazo de duração estabelecido. Lá do outro, as comissões temporárias, como a gente vai ver, elas têm temática específica, assunto específico e tem tempo de duração específico. Quando a gente partir para os exemplos, vocês vão ter uma noção melhor do que seriam essas comissões temporárias e por que pela essência delas, não seria razoável que elas ficassem de maneira permanente. Bom, sobre as comissões permanentes, são um total de 22 na Assembleia Legislativa. E elas se misturam com as políticas públicas do Estado. Então, nós temos a Comissão Permanente de Saúde, Educação, Segurança Pública, Direitos Humanos, Trabalho, Constituição e Justiça, que é uma comissão que nós vamos ver no processo legislativo lá na frente, na próxima aula mais especificamente. Como que ela
é uma constituição, desculpa, ela é uma comissão permanente, mas que tem características próprias, tem momento próprio de ser ouvida, mas vocês percebem que as comissões permanentes se misturam com as próprias políticas públicas, né, do Estado. Então, você já naturalmente nunca vai marcar na prova e nem vai ser induzido ao erro se alguém quiser te puxar o tapete dizendo que alguma comissão com uma temática como educação, por exemplo, não ser uma comissão permanente. É impensável. Problemas com a educação, fiscalização do exercício da função pública relacionada à política pública da educação pelo executivo, sempre vai existir essa temática. Sempre vão precisar de projetos de lei, de discussões. Então, não faria menor sentido. Então, você pode, assim, fazer uma analogia que as comissões permanentes, elas têm a ver com políticas públicas permanentes, não é verdade? Agora, as comissões temporárias, olha os exemplos. Indicação de autoridades, as chamadas sabatinas, apreciação de vetos. Atualmente, na Assembleia, nós temos uma comissão temporária, que é a Comissão de Pró-Ferrovias, que tem um objeto específico de discutir a expansão da malha ferroviária no estado de Minas Gerais. Pense, terminando os exemplos aqui, a comissão de emenda à Constituição. Perceba que seria contraditório que uma comissão, por exemplo, da temática temporária da Pró-Ferrovias, ela fosse permanente, não é verdade? Ela foi uma comissão para estudar, para desenvolver um tema, então ela vai ter início, meio e fim, certo? Indicação de autoridades. Certas autoridades têm que passar pela sabatina do Poder Legislativo. Não faria sentido essa comissão ser permanente. Ela é temporária. Ela é criada, constituída, a autoridade vem, se submete à sabatina e a indicação dessa autoridade é aprovada ou não. Ok? E emendas à Constituição. São tão especiais as situações de emenda que criam-se comissões temporárias para analisar de maneira mais detida aquele tópico daquela emenda à Constituição. E a apreciação de vetos também, porque cada veto que o governador faz, a Assembleia vai apreciar, nós vamos ver isso a tempo e modo, se vai derrubá-lo ou se vai confirmar esse veto. Então, quando acontece a chegada de um veto, cria-se uma comissão de veto, ela ganha um número, comissão de veto número 1, 2021, por exemplo, e ela tem início, meio e fim. Ela naturalmente é uma comissão temporária. Agora, uma observação interessante, como é um fato que aconteceu entre o último certame e o certame atual, que vai ser, como a gente está na expectativa no ano de 2022, entre 2015 e 2018, havia uma comissão temática, uma comissão extraordinária das mulheres, ela tinha um tema para analisar a temática relacionada à mulher, à violência contra a mulher, e ela era uma comissão temporária. Quando a comissão é temática e ela é temporária, ela é chamada Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias, Comissão Extraordinária das Mulheres. Em 2019, essa política pública ganhou tanta relevância que passou a Comissão Extraordinária das Mulheres, não é que ela se transformou, o ato dela, a gente coloquei aqui esse transformou-se, mas entenda que não é assim. A extraordinária não virou a Comissão Permanente das Mulheres, mas a política pública ganhou tanta relevância que a Comissão Extraordinária das Mulheres teve o seu papel, publicou-se o relatório, inclusive eu estive muito envolvido na confecção desse relatório, porque houve muitas visitas a delegacias de mulheres, e essas visitas foram para o relatório, e a temática ganhou muita importância em nível nacional, já vinha ganhando muita importância, mas o Poder Legislativo caminha no seu próprio tempo. Então, a Assembleia fez uma modificação no regimento interno e criou a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher. Então, entenda, esse transformou-se com esse aspecto que eu estou explicando nesse momento. Não é que a Comissão Extraordinária das Mulheres se transformou na Comissão Permanente. Essa política pública, ela passou de uma comissão extraordinária, que teve seu início, meio e fim, e
transformou numa mudança do regimento interno para criar uma comissão permanente de defesa dos direitos da mulher. Agora, uma comissão permanente, perene, que vai ter em toda a legislatura até um dia, se for o caso, ela ser desfeita, como uma comissão da saúde pode ser desfeita e uma comissão da educação, mas a gente entende que a temática dificilmente vai ter uma solução próxima, né? De que seja, vamos dizer assim, indicado não ter mais uma comissão para essa política pública. Representação. Nesse momento aqui, você tem que pensar a comissão com seus membros, com seus 5 membros, como um mini plenário. Por quê? Parágrafo 1º. Na constituição da mesa e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares representados na Assembleia Legislativa. Ou seja, gente, tanto quanto possível, se temos X deputados no plenário de determinado partido, de determinado bloco, nas comissões, que são, como eu disse, mini plenários, vamos dizer assim, a proporcionalidade para garantir a representabilidade, ela é buscada. Isso para evitar, por exemplo, porque como são 5, né, em regra, membros da comissão, tem 2 comissões que têm um número maior e a gente vai ver a tempo e modo, mas vamos supor que no âmbito do plenário existem 5 parlamentares de determinado partido político com um determinado viés ideológico. 5 em 77, eles não são maioria. Agora, se não tivesse a regra da representação proporcional na comissão, poder-se-ia ter uma situação de, por exemplo, eles serem todos da mesma comissão e ali, vamos dizer assim, dominarem, né, a questão das votações, a questão dos atos que aquela comissão toma, né, durante a sua atuação. Então, tanto quanto possível, a participação proporcional dos partidos e blocos devem estar presente tanto na mesa quanto nessas comissões que a gente acabou de falar, ok? A competência das comissões, está lá no parágrafo 2º do artigo 60, são 8 incisos. Então, eu trouxe aqui, destacando alguns, fazendo um link com o regimento interno, que é, vamos dizer assim, a maneira que eu entendo ser mais lógica para estudo, não estudar a Constituição estanque e depois partir para o regimento interno, ainda mais num curso introdutório como esse, a gente tem que fazer o diálogo, né, quando houver, entre esses 2 regramentos, ok? Bom, eu queria destacar aqui primeiramente o inciso 1 do parágrafo 2º, que compete às comissões discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento interno, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Assembleia. Agora aqui já vai uma informação importantíssima, porque pela leitura aqui poderia dar a entender que as comissões temáticas, elas votariam os projetos de lei, todos eles que passassem por ela, e votando ali naquele locus pequeno, esse projeto de lei estaria sendo aprovado. Vamos com calma aqui, porque vocês vão perceber que o plenário da Assembleia ele é bem soberano. Especialmente quando nos deparamos, com as comissões temáticas, saúde, educação, nós vamos lá, vamos com calma. Por quê? Discutir e votar projeto de lei que dispensar a competência do plenário, fica parecendo que seriam muitos projetos e que as comissões temáticas elas teriam um grande poder decisório. Mas não. Eu já vou aqui pular, eu volto no slide anterior para falar da parte final, mas o artigo 103 do regimento interno, assim nos diz: compete às comissões permanentes apreciar conclusivamente em turno único as seguintes proposições, ressalvado o disposto no artigo 104. Primeiro, já tem uma observação aqui: somente comissão permanente pode apreciar projeto de lei, de forma que o plenário
não precise, vamos dizer assim, ser consultado, ou seja, comissão temporária não aprecia projeto de lei. E as permanentes que podem apreciar projeto de lei, os projetos são de declaração de utilidade pública, que você não precisa saber o que é, e a denominação de próprios públicos. Próprios públicos são ruas, praças, viadutos, né, que são de propriedade, né, que são bens estaduais, vai dar um nome e etc. Mas são competências legislativas muito simples. São projetos de lei muito simples. Ou seja, o que a comissão permanente pode apreciar, votar ali com seus 5 deputados, e que isso já vire lei, que o plenário não precisaria votar, é muito pequeno. Então, a maioria dos projetos, em verdade, os projetos de lei que não são de utilidade pública e de denominação de próprios públicos, a comissão temática permanente, ela aprecia, ela vota, mas ela não vota o projeto, ela vota o parecer. E aí a votação do parecer é encaminhada para o plenário, este sim, soberano para votar a lei. Eu falo de novo, se for necessário, mas eu queria demonstrar para vocês que, pela leitura rápida, poder-se-ia pensar que as comissões permanentes, elas teriam uma competência de apreciação de projeto de lei grande, mas não. O que ela pode apreciar sozinha são esses dois, e ressaltando que somente as comissões permanentes, são esses 2 tipos de projetos de lei. Esses ela vota e aquilo ali realmente vai virar lei. Agora, os outros projetos, políticas públicas, projetos de educação, etc., eles são votados na comissão, mas vota-se o parecer. Então, é encaminhado ao plenário, olha, a comissão temática tal votou esse projeto de lei e votou o parecer favorável, mas é o corpo de 77 deputados, de acordo com o quórum que exigir, né, se for um projeto de lei ordinário, projeto de lei complementar e tal, é o corpo do plenário que vota realmente o projeto de lei, que fala sim ou não pela aprovação daquele projeto de lei. Isso é muito importante, viu, gente? Olha, vamos continuar nas competências. Essa competência do inciso 1º, que a gente acabou de falar, é a competência legislativa. Tem projeto de lei que a comissão permanente tem votação plena, que é o que ela votar ali vai virar lei? Tem, mas é pequeno, são projetos de menor complexidade. Denominação de próprios públicos e declaração de utilidade pública. Você vê que são projetos declarativos, né? Porque tem como a palavra declaração de próprios públicos, declaração de utilidade pública. Mas, a partir de agora, nós vamos ver 4 das competências dos incisos do parágrafo 2º, e que eles têm uma principiologia, que é local de discussão de temáticas e de aproximação com a sociedade. 2, realizar audiência pública com entidades da sociedade civil. 6, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Realizar audiências públicas em regiões do Estado para subsidiar o processo legislativo, observada a disponibilidade orçamentária. Receber petição, reclamação, representação ou queixa de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade ou entidades públicas. Aí vocês podem perceber como que é um locus de discussão que aproxima a sociedade do poder legislativo. Seria impensável reunir 77 parlamentares no plenário e lá receber uma reclamação de um cidadão. Só que nas comissões, primeiro que elas são temáticas e elas têm um menor número de deputados, ali é o espaço perfeito para discussão, para receber o cidadão, né? A casa do povo, em verdade, é o poder legislativo, mas se fôssemos analisar friamente, as competências das comissões permanentes, elas aproximam demais a sociedade do poder legislativo. Ok? Então, faz audiência pública, interroga autoridades, recebe petição. Olha esse inciso 5. Recebe petição, reclamação. A Comissão, por exemplo, de Direitos Humanos, que eu já fiz diversas reuniões ordinárias e extraordinárias, ela tem um momento
que é denominado de pinga-fogo, onde é uma pessoa qualquer pessoa que se inscreva tem ali a fala e faz o seu pleito, sua reclamação, sua denúncia diretamente para um parlamentar, diretamente para um grupo de parlamentares. Sem dúvida nenhuma, é um espaço de recebimento, né, de questões, bem direto, vamos dizer assim. E por fim, é claro que vocês têm que ler os 8 incisos, viu, gente? Claro, eu só estou aqui destacando alguns. E por fim, nós temos que fazer um recorte dessa comissão parlamentar de inquérito. Ela é uma comissão temporária, sim, mas ela merece um recorte especial, porque é uma situação muito anômala, grave, porque é uma manifestação de freio e contrapeso. Vocês vão ver aqui pelas características que é a Assembleia Legislativa se transformando, bem entre aspas, em um poder judiciário. Se não, vejamos. As comissões parlamentares de inquérito, também chamadas de CPIs, observada a legislação específica no que couber, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, além de outros previstos no regimento interno, e serão criadas a requerimento de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa para apuração de fato determinado e por prazo certo. E suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público ou a outra autoridade competente, para que se promova a responsabilidade civil, criminal ou administrativa do infrator. Esse parágrafo terceiro ele é enorme, cheio de informações, então vamos tentar aqui digeri-las. Vou passar para o próximo slide aqui, que são os aspectos fundamentais de uma comissão parlamentar de inquérito. Ela é uma comissão permanente, que eu disse, e neste momento em que ela é constituída, vive e se encerra, os parlamentares têm poderes próprios de autoridades judiciárias. Ela pode quebrar sigilo bancário, ela pode intimar para interrogatórios, por mais que a pessoa venha e fique calado, mas a pessoa tem que vir. Ela pode prender em flagrante, a gente viu isso muito naquela CPI da Covid, mas no âmbito do Congresso, questões de prisão em flagrante. Ela tem ali o Poder Legislativo, o membro do Poder Legislativo, ele se arvora de poderes próprios de autoridades judiciárias. Situação bem anômala. A criação dela é por meio de requerimento de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa, ou seja, um quórum muito qualificado para se criar uma CPI, por isso elas são raras, e para apuração de fato determinado e por prazo certo. O fato que a CPI apura é certo. Às vezes ela ganha nomes genéricos na imprensa, por exemplo, CPI do sistema carcerário. Parece que fica para apurar o sistema carcerário como um todo. Mas se você for analisar no ato de constituição, tem um objeto muito específico. Na Assembleia, eu já participei de 2 CPIs, sendo a mais emblemática a CPI dos fura-filas, que foram aquele grupo de servidores que foram acusados de furar a fila da vacina do Covid, naquela época que a vacina estava bem mais escassa, para um público bem específico. Vocês precisam ver, o objeto de criação, a finalidade era muito bem determinada. Não é fato geral, genérico, nem nada disso. E ela tem prazo determinado. Ela não é uma CPI que pode durar anos. Ela tem prazo determinado. Claro que esse prazo pode ser estendido uma única vez, mas ela tem prazo determinado. Isso demonstra que ela é uma CPI, ela é uma comissão temporária. Ok? Então, na aula de hoje, nós podemos observar os aspectos da duração das comissões, a representatividade proporcional, algumas das competências e fizemos esse recorte da comissão parlamentar de inquérito. Anote as pérolas, esse parágrafo terceiro das comissões parlamentares de inquérito, esse parágrafo terceiro do artigo 60, ele é importantíssimo. Isso não é uma pérola, isso é uma pérola master. Por quê?
é uma situação muito anômala da Assembleia Legislativa, então a prova gosta de buscar exatamente essas questões. Ok? Forte abraço, fiquem juntos e bora conquistar esse crachá.